Olá, boa noite. Seja bem-vinda e bem-vindo ao cenário econômico desta quinta-feira, transmitido pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, direto aqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos para os destaques de hoje. O Brasil ganhou 10 milhões de internautas, segundo o IBGE, isso de 2016 para 2017. Destaque aqui que os idosos foram os responsáveis por acentuar aí essa alta. Novo impasse entre Embraer e Boeing, porque mais uma vez aquele mesmo juiz da decisão anterior decidiu de novo em liminar suspender por enquanto a fusão entre as duas empresas. A Advocacia Geral da União diz que vai recorrer, vai entrar no caso dessa decisão. Emprego em novembro ficou positivo, ficou bem positivo, o melhor novembro dos últimos 8 anos. O resultado é do CAGED, do Ministério do Trabalho, saiu agora há pouquinho esse resultado. Brasileiros no limite do orçamento, notícia que é boa, porque caiu esse percentual. Tem mais gente vivendo aí perigosamente no limite de quanto consegue de rendimento no mês. E aqui eu converso no estúdio com o Marcos Achabarrian, da Anamarco. A gente vai falar, a gente vai falar sobre o varejo da construção. Como é que ficou esse ano e quais são as perspectivas para o ano que vem. O cenário econômico está começando. Eu vou direto a Brasília conversar com Mariana Jungmann, porque a gente vinha falando do orçamento para o ano que vem. Foi aprovado ontem à noite, logo depois que a Mari entrou aqui, daí um pouquinho já se definiu o orçamento. Mari, como é que fica? O déficit para o ano que vem também é grande, né? Boa noite. Oi, Vanessa, boa noite. Pois é, olha, com isso aí, com a aprovação do orçamento, inclusive o Congresso Nacional entrou em recesso. O presidente do Congresso, o senador Eunício Oliveira, fez inclusive um discurso de despedida e agradecimento aos colegas, ao fim da sessão. Quanto ao orçamento, como você disse, ele vai ser inclusive o primeiro aí da gestão Bolsonaro. Ele foi aprovado prevendo despesas e receitas totais de 3 trilhões e 381 bilhões de reais. Desse valor, 758 bilhões e 700 milhões serão destinados ao refinanciamento da dívida pública. O restante será dividido entre os orçamentos fiscal, da Seguridade Social e investimentos. Vanessa. Obrigada, Mariana. A gente vai agora ao Rio de Janeiro. Vou conversar com Flávia Grossi, que acompanhou o dia do presidente eleito Jair Bolsonaro. Flávia, Bolsonaro recebeu hoje representantes da magistratura brasileira. O que mais você destaca? Boa noite. Boa noite, Vanessa. Uma ótima noite a todos. O presidente eleito Jair Bolsonaro passou o dia ontem em Brasília, em reunião com os futuros ministros no gabinete de transição, para discutir aí as medidas da nova administração. Ontem mesmo ele voltou para o Rio e hoje ele passou o dia em casa, aqui na Barra da Tijuca, e teve uma manhã bastante movimentada, viu, Vanessa? Ele se reuniu com representantes das igrejas evangélicas americanas. Depois ele encontrou o dissidente do regime cubano, Orlando Gutierrez, que se mudou com a família para os Estados Unidos na década de 1970. A gente lembra que esse encontro acontece na mesma semana que o presidente eleito retirou o convite para os representantes de Cuba e Venezuela participarem da cerimônia da posse no dia 1º. Bolsonaro recebeu ainda representantes da Associação de Magistrados Brasileiros. Eles discutiram projetos de lei para a magistratura. A previsão é que o presidente eleito passe o Natal aqui no Rio com a família e vá definitivamente para Brasília no dia 29 para os preparativos da cerimônia da festa da posse. E por falar em preparativos, hoje ele recebeu o alfaiate que vai fazer o terno, e o que a gente pode adiantar é que o terno é azul, mas a gravata é surpresa, viu, Vanessa? Voltamos com você. Obrigada, Flávia. Gravata só na hora da posse, para a gente saber, tá certo, combinado. Saíram hoje dados do IBGE, baseados na PNAD contínua, que é uma pesquisa nacional de amostras de domicílio por amostras de domicílio, sobre os conectados, como é que os brasileiros estão em relação à conexão de internet em comparação com o ano passado, então 2016 para 2017. Mais 10 milhões de pessoas passaram a se conectar, que é um aumento de 9%, então o total é esse aqui, 126 milhões de pessoas. 69,8% da população acima de 10 anos. Então, com 10 anos ou mais, estão conectadas à internet hoje no Brasil.
segundo o IBGE. Como eu disse no começo, os idosos puxaram a alta, estão mais conectados, a internet está cada vez mais intuitiva. Essas pessoas, então, estão aderindo, encontram menos dificuldades. O acréscimo foi de 1 Mi e aí 23% de crescimento. Agora são 2.300.000 pessoas. Domicílios com acesso à internet também teve um crescimento. Essa coluna aqui é sempre comparação, 2016 para 2017. Então, os domicílios com a internet tiveram aumento de 69% para 75% em um ano. A área rural teve um crescimento bastante expressivo, de 41% para 80% de 2016 para 2017. Isso é muito importante nessas comunidades que estão em áreas rurais conseguirem se conectar, conseguirem ter acesso a uma gama de informações, incluindo aí acesso melhor à educação, por exemplo, e celular foi o principal meio de acesso, já era, subiu de 97,2% para 98%. A gente sabe em substituição ao telefone fixo, por exemplo, como forma de comunicação. E a finalidade, segundo o IBGE, as pessoas estão mais conectadas à internet para mandar mensagens. E aqui são as redes sociais mesmo, todas as que nós conhecemos. As pessoas usam o celular e se conectam à internet basicamente para trocar informações por meio das redes sociais. Essa foi a conclusão do IBGE. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse assunto, vou falar agora, na verdade, porque teve leilão de linhas de transmissão hoje aqui na B3. A gente tem imagens desse evento. Foram a leilão 16 lotes de linhas de transmissão, todos eles foram arrematados e a grande vencedora foi a espanhola Neoenergia, com 4 desses lotes. A gente tem aqui um outro panorama mais geral. 3 estados se beneficiaram com este leilão de energia. São linhas de transmissão, mais de 7.000 quilômetros e mais de 13 bilhões de investimentos previstos. É a maior quantidade de recursos já colocados em um leilão de linhas de transmissão promovido pela ANEEL. Agora eu vou até São Paulo, a redação da TV Brasil aqui em São Paulo, conversar com Priscila Cash, porque, Priscila, mais uma vez há uma polêmica, uma nova decisão referente à fusão de Embraer e Boeing, uma nova decisão da Justiça. Conta os detalhes pra gente. A Advocacia Geral da União promete recorrer? Boa noite, Priscila. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. A nova liminar suspende o acordo entre a Embraer e a Boeing. Ela foi concedida ontem pelo juiz federal Vitório Gilzio Neto e confirmada hoje pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, no interior de São Paulo, onde fica a sede de uma das fábricas da Embraer. Na decisão, o juiz afirmou que o que está para acontecer de fato é a transferência de patrimônio para a americana Boeing, o que é vedado por lei e pelo Estatuto Social da Embraer. Gilzio Neto até citou como exemplo a joint venture entre a canadense Bombardier e a empresa europeia Airbus. O juiz disse que, naquele caso, a nova empresa teve a divisão acionária e a participação no conselho mais equilibradas. E citou também o artigo 117 da Lei das SA, que prevê o uso abusivo de poder pelo acionista controlador. Neste caso, o abuso de poder seria pelo conselho de administração. Gilzio Neto é o mesmo juiz que, no começo do mês, concedeu uma liminar impedindo o avanço das negociações até que o novo governo assumisse. Essa decisão foi derrubada no TRF-3 da capital, a pedido da Advocacia Geral da União. Desta vez também cabe recurso e a AGU já informou, como você perguntou por meio de nota, que vai tentar derrubar a liminar. Vanessa. Obrigada, Priscila. A gente está tendo aí vários episódios relativos a essa fusão e possivelmente vamos ter mais, né? Vamos dar uma olhada, então, no mercado financeiro, como é que fecharam as ações da Embraer. Fecharam em queda depois disso, queda de 1,54% a R$ 20,48 a cotação. Vamos ver o Ibovespa, baixa de 0,39% aos 85.338 pontos. Aqui nessa baixa tem várias questões. Mais uma vez, o mercado interno não conseguiu resistir às pressões que vêm do mercado externo e as pressões continuam vindo dos Estados Unidos. Mais uma questão envolvendo os norte-americanos e envolvendo Donald Trump. O que aconteceu é o seguinte: há uma aprovação de uma espécie de um incremento ao orçamento para financiar as agências americanas. E o presidente Donald Trump diz que não vai assinar esse documento porque ele não prevê um montante que o presidente espera, contava com ele, que era para construir
um muro entre os Estados Unidos e o México, aquele famoso muro que separa as pessoas, que impedem os imigrantes de chegarem até lá. Donald Trump disse por meio do Twitter que se esses recursos não estiverem previstos, ele não vai assinar a aprovação desse projeto. E o que é que isso significa? Para os investidores, significa que o governo americano pode ficar paralisado por conta da falta de recursos. Então, essa perspectiva repercutiu aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, por isso a gente teve esse fechamento em queda. Ao longo do dia, o Ibovespa foi oscilando, porque existem também as nossas questões internas. Teve um outro fator que puxou a baixa também, que foram ações da Petrobras, porque ontem o ministro do Supremo, Celso de Mello, também tomou uma decisão no que se refere à Petrobras e decidiu que quem pode tomar decisões relativas, por exemplo, a facilidades no que se refere a licitações para a Petrobras, vai ter de ser o Congresso Nacional e não o Executivo. Então, isso fez com que os investidores também vissem aí com certo pessimismo esse desdobramento no que se refere à Petrobras, vai ficar claro para o ano que vem. Então, esse fator também pesou aqui no índice Ibovespa e pesou também em sentido contrário na cotação do dólar comercial, que caiu 0,53% a R$ 3,85. Eu vou para o Rio de Janeiro agora porque o Maurício de Almeida tem notícias aí a respeito do 13º salário. A segunda parcela, Maurício, deve ir para o comércio. Boa noite. É isso mesmo, Vanessa. Boa noite para quem tem direito ao 12ª parcela. Hoje é o último dia para receber esta segunda parcela do 13º salário. Segundo os cálculos da Confederação Nacional do Comércio, ela vai injetar cerca de 90 bilhões de reais na economia brasileira. A boa notícia para o comércio é que uma pesquisa apontou que 41 bilhões e 300 milhões de reais, que representam 46% do volume total da segunda parcela do 13º, vão ser destinados para compras de curto prazo voltadas para o Natal. Aqui no Rio de Janeiro, a previsão da FEComércio também é otimista. A aposta é de que 1 bilhão 860 milhões de reais da segunda parcela do 13º salário vão ser destinados para as compras. No estado do Rio, quase 4 milhões de trabalhadores possuem direito ao 13º. Ou seja, hoje tem muito consumidor com dinheiro no bolso e o comércio está de olho nessas pessoas para conseguir impulsionar as vendas natalinas. Vanessa. Obrigada, Maurício. Todo mundo que tem o 13º tentando esticar ao máximo, né, para fazer as compras de fim de ano. Vamos dar uma olhada nos dados do CAGED que saíram hoje, agora no finalzinho da tarde. Dados do CAGED, que são do Ministério do Trabalho, faz lá o saldo entre criação de empregos e demissões. E a gente teve esse saldo super positivo em novembro. É o melhor novembro em 8 anos, portanto, desde 2010. E é também o 5º mês seguido de alta. Esses empregos aqui são formais, são com carteira assinada. Então, é uma notícia sim para se comemorar. A gente espera que cresça cada vez mais, muitas altas seguidas. Então, qual foi o saldo? 58.664 novos empregos com carteira assinada em novembro. No acumulado do ano, o número é 858.415 empregos que foram gerados. É o melhor resultado desde novembro de 2010, como eu já disse, para o mês de novembro. Agora a gente tem um outro dado aqui, que é uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e SPC Brasil a respeito dos brasileiros que vivem no limite do orçamento. A boa notícia é que caiu de 82% em outubro para 76% em novembro. Essa parcela, os brasileiros então estão conseguindo acertar mais as suas contas. É uma queda significativa e toda queda nesse sentido é bastante significativa. Desses 76% em novembro, 43% das pessoas disseram que ficaram em 0 a 0 no mês, ou seja, não conseguiram economizar, mas também ganharam o que receberam. Então, o saldo ficou 0 a 0, já é alguma coisa. 33% dos que foram ouvidos disseram que ficaram no vermelho. Pior do que viver no limite do orçamento, né? Gastaram mais do que ganharam e vão entrar, portanto, em dezembro, possivelmente em 2019. Se não fizerem um bom uso do 13º ou se não adotarem estratégias, vão entrar em 2019 no vermelho. E 16% disseram que fecharam novembro no azul. Conseguiram ganhar o suficiente para pagar as contas e ainda sobrou dinheiro. Essa é a meta, né? Mas só 16%, percentual bem menor do que os demais que a gente viu. Em novembro, 45% das pessoas pretendiam diminuir os seus gastos, mas aí
Por quais motivos? 34% desse total aqui de 45%, porque queria economizar, poupar dinheiro, se preparar para imprevistos ou para o futuro. 28% queriam diminuir os gastos porque acham que os preços estão muito altos, apesar dessa inflação que a gente teve até deflação, e é o que a gente ouve muita gente reclamar, né? Que a inflação cai nos números, mas as pessoas não sentem tanto essa queda de preços no mercado, seja para encher o tanque do carro, enfim, não sente essa queda no dia a dia. Então, por esse motivo, 28% disseram que iam diminuir gastos porque os preços estão muito altos. 26% porque estão de olho, estão com medo do desemprego. Então, sob a perspectiva de perder o emprego agora ou no ano que vem, as pessoas, então, se propõem como meta, se condicionam a gastar menos para, claro, estar preparado para qualquer eventualidade. E 15% se comprometeram a diminuir gastos porque estão endividados, já vêm com dívidas e muita gente até já vem inadimplente, ou seja, a pessoa que não consegue pagar a dívida. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre o comércio do material de construção. Aquele que você compra ali na lojinha perto de casa. Como é que fechou 2018 e quais são as expectativas para o ano que vem? É rapidinho, fique aí. Já estamos de volta com o Cenário Econômico. Eu recebo aqui Marcos Achabarrian, presidente do Conselho Diretor e Deliberativo da Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção. Longuíssimo. Boa noite, obrigada por sua presença aqui. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, Vanessa. Vamos começar falando de 2018. Teve crescimento no setor? Quais são os dados? Vanessa, esse ano nós tivemos um crescimento de 6,5%. Eu acho que foi um crescimento muito bom. Se a gente levar em consideração as dificuldades que nós vivemos nesse ano, tivemos a greve dos caminhoneiros no primeiro semestre, que foi totalmente inesperada, né? O país ficou paralisado quase um mês. Sim, com vários prejuízos. Vários prejuízos, quebrou toda a cadeia de suprimentos, reflexo no PIB. Depois nós tivemos a Copa do Mundo, que acaba tirando o brasileiro do foco, né? Que o brasileiro é apaixonado por futebol. As pessoas param de fazer reforma, de construir, para assistir a Copa. Exatamente. E depois tivemos a eleição, a expectativa de eleições, elas já se confirmaram. Então, apesar das dificuldades do ano 2018, 6,5% de crescimento é muito bom. Veio acima da expectativa do setor? Ou vocês já esperavam algo assim? Olha, se a gente for analisar a média do PIB brasileiro, nós estamos acima da média. O PIB brasileiro está projetando 1,3. Muito acima da média. Começamos o ano com uma perspectiva de 2,5, 2,8, chegamos a 1,3 positivo, que é um número... Melhor que nada, Melhor que nada, né? Mas é o segundo ano consecutivo de crescimento do PIB. Sim, saindo daqui. Acho que é importante ficar atento a essa sinalização positiva do PIB. Acho que agora, Marcos, só para esclarecer quem está em casa, muita gente, a gente fala aqui também no cenário econômico, é recorrente, que a construção civil tem tido dias, anos ruins, perspectiva para o ano que vem também é melhor, mas não é tão positiva. Há uma diferença, né? A gente está falando aqui de vendedores de material de construção, tem o impacto da construção civil, mas é lá na frente. Dá uma separadinha para a gente, para quem está em casa entender. Olha, o segmento da construção civil ele é diferente do varejo. A construção civil, ele basicamente é feito por unidades, apartamentos prontos em construção e posteriormente prontos. Grandes empreendimentos. Grandes empreendimentos com ciclo de 2 anos, 2 anos e meio. Ele gera emprego rapidamente, desde o início das obras, né? Contratação de operários e tudo mais. Mas o ciclo se completa com 2 anos e meio, 3 anos. E aí sim que o varejo começa a atuar fortemente. Então, as pessoas recebem a sua unidade, tem que assentar um piso cerâmico, comprar tinta, um lustre, enfim, preparar a casa para poder ser habitável. Então, nós entramos mais no final da construção civil, na entrega da unidade. Agora, o varejo também vive muito em função de outras demandas. Reforma, quem casa quer casa. Sim. Então, às vezes, você vai comprar uma nova unidade, às vezes não tem possibilidade de comprar, você acaba... construindo no fundo da casa do seu pai, da sua mãe. Reformando, né? Fazendo ampliação. Às vezes vem um novo filho, você quer ampliar a casa para poder receber o nenê que está chegando. E tem a demanda por reformas que são permanentes. O tempo todo. O tempo todo. As casas permanentemente precisam de reformas. Você pode adiar por um tempo, mas... vai chegar uma hora que você vai ter que fazer a manutenção. Por isso essa diferença que a gente vê, então, setor com números tão bons em relação à construção civil, que já não está indo assim tão bem, mas há uma perspectiva boa para 2019. Vocês também têm uma boa perspectiva para o ano que vem? Sim, nós estamos imaginando algo em torno de 8% a 9% de crescimento no varejo.
E eu acho que é um número bastante possível de ser realizado. Levando em conta que 2018, com todas as dificuldades, conseguimos realizar 6,5%. Então, a gente imagina 2019, um novo governo, uma nova expectativa, as pessoas estão mais otimistas, é natural que isso aconteça. Sim. E o varejo funciona muito através de uma palavra chamada confiança. Quando o consumidor tem a confiança, ele volta a consumir, ele volta a comprar, volta a se endividar de forma racional, de forma programada. Mas é isso que faz o varejo funcionar. E toda a economia, né? E toda a economia, consequentemente. Os lojistas pretendem investir mais no ano que vem? Qual é o ânimo deles? Olha, a Namaco representa 148 mil lojas de material de construção. Todos os meses nós entrevistamos 530 lojas do Brasil inteiro. E os números são muito interessantes, Vanessa. 45% dos entrevistados estão nos afirmando que farão investimentos. E 84% estão muito otimistas com o ano 2019. 84%? 84%. Isso é um dado muito expressivo. Eu acho, desde que a gente faz pesquisa, eu acho que é o índice mais alto que a gente já conseguiu colher. Isso mostra, assim, um ânimo enorme, uma expectativa muito boa por parte dos empresários e tenho certeza que os consumidores também. Esses investimentos prevêem geração de emprego, postos de trabalho, vai ter contratação? Sem dúvida, sem dúvida. A economia, quando começa a entrar no trilho, começar a melhorar, a geração de emprego é automática. No varejo, o varejo vendendo mais, compra mais da indústria, consequentemente a indústria também compra mais e a cadeia toda começa a se movimentar. E quem tem emprego tem renda, quem tem renda gasta e a economia começa a funcionar cada vez melhor. Ciclo virtuoso da economia que a gente sempre fala aqui. Perfeito. Tem estimativa de quantos postos podem ser gerados ou não? A pesquisa não chega nesse aprofundamento? Não posso te dar um número preciso, a pesquisa não chega no número preciso. Eu estaria chutando um número que eu não saberia te dizer qual, mas com certeza vai haver geração de A gente acompanhou um momento de gente reformando, construindo, no governo Lula especialmente, em que os juros eram mais baixos, havia toda uma facilidade para a compra de materiais de construção, né? E você mencionou que os lojistas estão mais otimistas agora, historicamente, do que em outros momentos. Sim. Esses incentivos, o consumidor deveria ter mais incentivo neste momento? Aquele incentivo que teve no passado foi positivo? Os incentivos ainda permanecem? Como é que está essa questão para o consumidor que quer gastar para reformar, para construir, para melhorar a casa? Olha, uma combinação de juros baixos, nós temos hoje, com inflação sob controle e um outro dado importante, quando você percebe a diminuição do desemprego, faz com que as pessoas voltem a ter confiança em permanecer empregadas. Sim. Isso gera um clima muito favorável e as pessoas se lançam no consumo, vamos dizer assim. Então, aqueles projetos que estavam guardados na gaveta, parados e tudo mais, com esse ambiente mais favorável, as pessoas retomam os seus projetos, seus sonhos de vida, a ampliação da casa, a compra da casa própria, enfim, várias coisas que você idealiza, que você sonha, Sim. mas às vezes o momento não é favorável e você acaba postergando. Sim. E quando o momento o clima é otimista... Então, para a gente entender, essa taxa Selic baixa agora, em 8,5%, está refletindo lá para quem vai comprar material de construção? O dinheiro ficou mais barato. Porque a gente sempre vê que os juros caem lá, os juros oficiais da economia, mas o cartão de crédito continua caríssimo, o cheque especial também. Lá na parte da construção, não. Geralmente, as lojas fazem financiamento direto com os consumidores, parcelado no cartão de crédito. Certo. Entende? Então, vou te dar o meu exemplo. Se você for uma das minhas lojas, você consegue comprar em até 12 vezes no preço da etiqueta. Perfeito. Entende? Isso sem juro nenhum. Você divide em até 12 parcelas. Quanto mais parcelas você oferecer para o consumidor, mais fácil fica de ele receber a possibilidade de dividir e parcelar o pagamento. E sim, ele pode aumentar o valor da compra dele. Da compra. Exatamente. Então, essa combinação de inflação sob controle, taxa de juros decrescentes, inflação eu já falei, e o desemprego diminuindo, faz com que as pessoas realmente se comprometam, se endividem de forma racional, de forma lógica e proporcionam boas vendas para a loja
e, ao mesmo tempo, a pessoa também adquire uma quantidade boa de produtos, uma variedade grande, que permite ele poder... Quer dizer que esse cenário compensa o cenário de qualquer incentivo, né? Exatamente. Obrigada por sua presença aqui, que as projeções se concretizem. Tenho certeza que nós estaremos, daqui a um ano, num momento bastante favorável do Brasil. Muito obrigada. Nada. Cenário Econômico fica por aqui. Muito obrigada por sua... Até amanhã.